Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, o canal que é especializado na liderança de linha de frente. Portanto, se você trabalha em posições de liderança da produção e tem aspirações em crescer na sua profissão, em ter mais possibilidades de ser promovido, você está no lugar certo. Aqui nós damos dicas para que você possa resolver e pegar alguns atalhos frente aos principais problemas para que você tenha muito sucesso na sua profissão e tenha muito mais chances de crescer na sua carreira. Hoje é o episódio 43 que fala sobre gestão de mudanças. Pessoal, gestão de mudanças é uma das tarefas primordiais de um líder de produção e aonde nós temos muitos problemas pelo fato das pessoas não saberem conduzir corretamente um processo de mudança. Então, se você está interessado em conhecer dicas para que você possa fazer mudanças de forma mais assertivas com a sua equipe, impressionar a tua chefia, fica comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que eu tenho revelações muito bacanas para você no episódio 43 de hoje, ok? Então vamos lá, vamos começar as nossas primeiras dicas desse episódio. Primeiramente, pessoal, eu quero perguntar para você, falarmos um pouco sobre o desafio de gerenciar uma mudança. Então, eu começo perguntando a você que está me ouvindo agora, se você já participou de algum processo de mudança, seja ele qualquer, mudança de hierarquia, mudança de um sistema de produtividade, de um sistema de gestão, mudança na sua equipe, qual mudança for, né? Se você já participou de alguma coisa que teve que realmente ser mudada no seu departamento. Então, para um pouquinho para lembrar dessas situações, né? E eu pergunto para você, durante esse processo, se você foi a pessoa que liderou esse processo de mudança ou você foi aquela pessoa que foi liderada, né? Se você, no que você vivenciou em relação a algum tipo de mudança, de preferência aquela mais significativa, que teve uma certa marcação na sua memória, se você foi o protagonista, se você foi aquela pessoa que liderou esse processo, ou você estava sendo liderado, ou aos dois, né? Alguém te liderava e você desdobrava aquele conhecimento relativo à mudança para a sua equipe. Vamos pensar um pouquinho. Por que eu estou te falando essas questões? Porque dependendo da posição em que você está, da mudança, ou liderando a mudança, ou sendo liderado, você tem um ponto de vista diferente. É como nessa situação, quem que está certo? A pessoa que de um lado está enxergando um 9 ou aquela pessoa que do outro lado está enxergando um 6. Os dois estão certos, basta enxergarmos o ponto de vista de cada um. E assim é que o processo de mudança ocorre, né? Se nós não tivermos cuidado de olhar sempre os dois lados, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade. Se cada um dos lados não estiver atento em relação ao propósito, principalmente das mudanças e mais alguns outros detalhes que nós vamos comentar ao longo desse vídeo, nós perdemos a oportunidade de fazermos aí grandes mudanças benéficas tanto para a empresa como para o profissional, né? Ou muitas vezes até mesmo a gente acaba engolindo a mudança, embora a gente não entenda completamente o processo, muitas vezes a gente acaba engolindo, é o famoso gear goela abaixo, e aí são como castelos de areia, né? Elas não têm sustentabilidade, da mesma forma que ela veio de forma mais incisiva e direta, sem muita participação das equipes, ela acaba não sendo sustentável. Eu sempre, pegando uma carona em uma frase muito marcante para mim em relação à qualidade de Henry Ford, eu defino sempre mudança, que uma mudança ela só é sustentável no momento em que ela pode se manter ao longo do tempo, onde ninguém está em cima, ninguém está vigiando. Então uma mudança efetiva é aquela que
aconteceu a partir de um processo, esse processo foi concluído, a partir do momento que você não está presente, você não está vigiando, aquela mudança ela se mantém, ela se perpetua, nem quando você deixa a empresa, né? Até quando você deixa a empresa, aquela mudança se perpetua. Isso é realmente uma mudança sustentável e é como deveria de fato ser. E eu quando defini essa frase em relação à mudança sustentável, eu lembrei um pouco da frase de Henry Ford que fala o seguinte, né, que qualidade significa fazer algo certo quando ninguém está olhando. Então isso é qualidade. Quando nós temos qualidade implementada, sistema de qualidade na fábrica e as pessoas estão muito bem maduras em relação a esse sistema de gestão, realmente ninguém precisa ficar vigiando. Daí, parafraseando Ford, eu coloquei essa questão em relação à mudança. Uma mudança só é sustentável, é aquela que se mantém ao longo do tempo, com ninguém fica realmente cobrando das pessoas. As pessoas incorporam porque participam do processo. E você vai ter a oportunidade de olhar uma série de exemplos até o final desse episódio. Então vamos olhar um pouquinho o que as publicações tradicionais falam em relação à mudança. E uma coisa muito interessante do ponto de vista da TOC. TOC, quando eu falo TOC, é a teoria das restrições. A TOC ela tem uma abordagem muito específica em relação à gestão da mudança. Mas vamos ver a princípio o que a grande maioria das publicações dos autores eles falam em relação à gestão da mudança. Então vamos começar a olhar o seguinte, né? As publicações sobre esse assunto também se preocupam com os motivos que levam as outras partes a resistir à mudança, apresentando como causa questões como traços de personalidade, inércia, desejo de promover ou proteger interesses próprios. É isso que basicamente as publicações elas abordam. Um pouquinho mais abaixo, se pararmos um minuto para pensar a respeito do significado dessas causas que a gente acabou de ler, poderemos ver que essas publicações têm várias coisas em comum com nossa reação natural, a reação natural do ser humano. Ambas levam a crer que a pessoa que resiste à mudança é a vilã na situação. Então, essas abordagens, elas induzem as pessoas que estão estudando este tema, fazendo elas acreditarem que a vilã da situação são as pessoas, né? E a teoria das restrições, ela tem uma outra abordagem em relação a isso. O que ela diz nesse último parágrafo? A teoria das restrições, ela tem um ponto de vista bem diferente quanto a isso. Ela propõe que, em vez de culpar a outra parte, a pessoa que está propondo a mudança deve ser responsável por planejar e apresentar detalhadamente a mudança. Ou seja, quando nós nos planejamos em relação a um processo que vai ser mudado, nós temos muito mais chance de convencer as pessoas. Então, nós temos que entender a mudança como mais um processo que existe uma série de etapas e que nós precisamos nos planejar para que nós tenhamos muito mais chances de ele ser efetivo, de ele ser realmente implementado com sucesso. Então a teoria das restrições, ela chama por si a responsabilidade dos gestores nesse processo de planejamento, colocando a responsabilidade nele de se preparar e não das pessoas como culpadas quando um processo de mudança não acontece. Então inverte a situação. Quando eu me planejo e sei realmente os passos, e nós vamos falar daqui a pouco quais são os passos, eu tenho muito mais chance de convencer as pessoas. Então essa é a abordagem da TOC, no sentido que os gestores eles precisam estar se planejando, se preparando para a sua gestão de mudança e que a mesma seja eficaz. Vamos lá analisar, pessoal, então, dois processos de mudança, né? Um processo mais tradicional e um processo mais estruturado, mais planejado. O
O primeiro, que é o tradicional, é como a gente costuma fazer as mudanças. É como a gente costuma ver aí as mudanças acontecerem no chão da fábrica e muitas vezes sem preparação, fazendo com que as pessoas resistam mais à mudança, não por elas, mas por culpa realmente do gestor. Então vamos falar um pouquinho agora do modelo tradicional. Então, pessoal, vamos fazer a analogia de uma mudança como a escalada de uma montanha, né? Uma mudança, ela tem essa analogia. Então eu convido você para realmente imaginar essa situação. Então aqui existe a montanha que simboliza o desafio e tem aí uma pessoa na qual eu estou convidando para subir, né? Eu estou convidando essa pessoa para um desafio. Então, vamos dizer que eu seja chefe aqui desse rapaz, né? O nome dele é Ayrton, só para a gente poder simular. E eu vou falar para ele o seguinte: olha, Ayrton, eu gostaria de convidar você para subir essa montanha, né? E será que o Ayrton vai subir essa montanha, né? E mais uma vez simbolizando e você imaginando do outro lado que essa montanha é um desafio. Eu estou convidando o Ayrton para assumir, né? Para se comprometer juntamente comigo nesse desafio, né? E muitas vezes quem vai ter que subir a montanha é ele. Será que ele escalaria essa montanha, né? Ele pode imaginar o seguinte, né? Poxa, mas escalar essa montanha é muito esforço e leva muito tempo para eu escalar, né? Quais são os benefícios que eu vou ter no momento em que eu chegar lá? O que eu vou ter como ganho final, né? Onde eu trabalho juntamente com a minha equipe. Então, inicialmente a gente dá essa montanha para a pessoa e espera muitas vezes que ela suba. E aí eu posso falar para ele o seguinte: olha, Ayrton, o desafio de subir essa montanha é que existe um baú cheio de moedas de ouro lá dentro, que representam muitas vezes os benefícios que aquela mudança vai ter, caso a gente consiga alcançá-la. E mesmo assim, diante desse benefício, as pessoas elas podem ficar preocupadas com o risco. Poxa, mas embora seja um benefício relativamente atraente, se eu subir essa montanha eu corro o risco de machucar o meu pé, por exemplo, né? De torcer, de quebrar minha perna. Existem uns riscos envolvidos. E por mais que os benefícios às vezes sejam atraentes, ele não é suficiente, porque as pessoas acabam pesando muito mais os riscos envolvidos do que propriamente os benefícios que aquela mudança muitas vezes traz àquela pessoa, àquela equipe. Mas ainda eu posso falar para ele o seguinte: não, Ayrton, para minimizar os riscos, eu vou colocar uma série de cordas ao longo dessa montanha para que você realmente possa se apoiar e ter uma chance maior de sucesso, para que você realmente não torça a sua perna, para que você realmente não se machuque durante essa escalada. Agora, Ayrton, eu entendo que se você pesar os ganhos e os riscos, nesse momento você vai pesar muito mais o benefício que uma mudança dessa vai te proporcionar em relação aos riscos. E aí, vamos subir essa montanha, Ayrton? Não, eu realmente ainda estou muito preocupado porque além dos riscos envolvidos, eu ainda estou muito ligado com as coisas que eu faço, né? Eu tenho medo de perder tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sei e domino no meu trabalho em relação ao desconhecido. Eu estou acostumado já há um bom tempo a fazer as minhas tarefas dessa forma. E eu me sinto mais confortável fazendo as coisas do jeito que estão sendo feitas. E ainda mais que eu não vejo grandes perigos perto de mim. Eu não vejo que eu tenho ameaças em relação ao meu trabalho atual que de alguma forma me faria pensar que essa mudança é atrativa. Então, realmente, diante de todas essas situações,
eu não estou apaixonado pela mudança. Então eu prefiro ficar onde eu estou. Então essa é uma maneira que acontece no modelo tradicional, onde eu ofereço um desafio, eu coloco muitas vezes o benefício em que a empresa está ganhando, né? Não destaco tanto o que aquele funcionário, que aquela equipe, que aquelas pessoas podem em paralelo estar ganhando profissionalmente em prol delas próprias. Eu acabo descartando e não valorizando que eu posso minimizar esses riscos a partir do momento em que eu posso trabalhar juntamente com as pessoas, que existe sim uma ameaça muito forte envolvida, né, e que pode fazer a inviabilização dos negócios e que eu não preciso necessariamente desconsiderar tudo o que eu aprendi. Eu simplesmente tenho que reconsiderar algumas atividades que eu ainda faço que não agrega tanto valor. Mas tudo que agrega, e tem muita coisa que agrega, eu não só vou manter, mas como eu vou levar essa experiência para o meu outro processo, agregando ainda mais valor com a maturidade que eu tenho já conhecendo o processo anterior. Então esse é um modelo tradicional que a gente costuma abordar, que eu vou mostrar agora para você, o modelo mais planejado, e a gente acaba nesse modelo tradicional não tendo tanto sucesso durante um processo de mudança. Vamos então falar um pouquinho aí do processo planejado, né, de um modelo planejado. É mais ou menos a mesma situação, só que eu enalteço os benefícios da mudança, não só para a empresa, mas para o empregado também. A empresa vai ganhar? Ok, ela vai ganhar, e não tenho dúvida disso. A empresa não é uma instituição de caridade, ela tem que ter lucratividade não só para sobreviver, mas para crescer. E eu tenho que ter a habilidade de identificar quais são os ganhos que essa pessoa tem no momento em que ela embarca comigo nesse processo de mudança. Só dela estar participando desse processo, estar engajada, estar vivenciando um processo e sendo participativa, ela tem como contar já isso dentro do currículo dela. Então, quais são os benefícios que aquela pessoa, além da empresa, vai ter participando das mudanças, né? Então, qual é a lista de coisas em relação dela que ela pode ganhar, né? Então, é um ponto importante. Outro ponto de se destacar num modelo planejado de gestão de mudança é falar que esses riscos, eles acontecem, eles vão ter, mas eles podem ser minimizados a partir do momento que eu convido essas pessoas para mapear os riscos junto comigo, bem como propor soluções para mitigar esses riscos. Então é um processo de 4 mãos, nós fazemos esse processo de mudança junto, dentro do possível, dou a liberdade das pessoas fazerem a mudança como elas gostariam de ser feita, ou no mínimo dar um pouco de influência às pessoas para que as mudanças tenham menor riscos e mais chances de serem feitas. E além do mais, eu vejo o levantamento de possíveis problemas que essas pessoas têm como uma coisa boa e não como uma coisa ruim. Porque é nesse processo que as pessoas começam a, de certa forma, colocar algumas barreiras, é que eu começo a perceber que elas estão enxergando coisas que eu não enxergava durante esse processo. Isso pode ser benéfico para mim. Pode realmente me preparar de uma forma que eu tenha menos efeitos colaterais em relação a essa mudança. Então eu mitigo, eu reduzo esses riscos a partir do momento em que eu convido as pessoas para trabalhar comigo, sendo parte integrante de mudança. Eu começo a partilhar com ela todo o processo para que ela embarque junto comigo nessa jornada. Um outro fator importante nesse planejamento é enaltecer quais são os riscos que a gente tem de não fazer a mudança. Então, quais são os riscos de eu permanecer no status quo, de eu realmente continuar fazendo a coisa como eu sempre fiz. Então, eu posso ser engolido pela minha concorrência, eu posso perder aí negócios importantes de vendas para um outro player que tem uma produtividade, um custo muito menor que o meu. Então, se eu perder negócio, se a empresa perder negócio, o que pode acontecer com o meu posto de trabalho, com a minha área, com os meus colegas? Então, de que forma que a gente pode
clarificar que os dentes desse jacaré estão realmente bem afiados, ele pode morder o seu traseiro. Então são essas coisas que tem que realmente valorizar com integridade, né? Com o máximo de informações específicas em relação a gente não fazer a mudança e não de forma vaga. Realmente eu não preciso deixar de lado tudo aquilo que eu gosto do meu trabalho, né? O que as coisas que eu gosto e que agrega valor eu posso levar ao novo processo de mudança. E o que eu preciso desconsiderar, possivelmente algo que não agregue tanto valor e que as pessoas podem me ajudar a enxergar o que agrega e não agrega. Então, quando realmente eu consigo entender que os benefícios são bons não só para a empresa como para mim, que realmente os riscos podem ser minimizados a partir do momento que eu ajudo a empresa a participar desse processo e que realmente os riscos são muito maiores de não mudar, né, do que de mudar, e que realmente eu não vou precisar abrir mão de coisas que eu gosto do meu trabalho e sim das coisas que não agregam valor, faz com que realmente eu me apaixone pela mudança, porque eu estou sendo ativamente envolvido por esse processo e faz com que realmente eu suba a montanha. Então aí está um pouco da diferença entre uma situação um pouco mais tradicional e uma situação planejada que faz com que a gente tenha muito mais chances em relação ao gerenciamento de mudanças que poucas pessoas, poucos gestores se preocupam durante esse processo. Muitas vezes a gente realmente precisa fazer aquela mudança é imposta pela direção, pelo dono da empresa, é uma mudança corporativa, mas mesmo sendo assim, se eu der pelo menos um pouco de autoridade para as pessoas a executarem como que aquela mudança vai ser executada, ou dar um pouco de influência para aquelas pessoas, eu tenho realmente um processo mais suave, fazendo com que as pessoas se sintam realmente importantes dentro do contexto da empresa. Então tá aí 2 modelinhos para que você possa refletir o modelo tradicional, o modelo planejado, a diferença de abordagem entre um e outro, fazendo com que o planejado tenha muito mais sucesso em relação à mudança que se quer fazer na empresa. Eu quero dar um exemplo agora pessoal, em relação a esse processo que aconteceu comigo, basicamente em 2008, quando a empresa onde eu trabalhava me propôs uma mudança. Essa mudança significava eu mudar da atividade que eu fazia dentro de supervisor de excelência operacional em São José dos Campos para ir para uma área de gerência de melhoria contínua em fornecedores em Valinhos. Então, realmente, nesse momento da minha vida, o gerente de recursos humanos me chamou e falou o seguinte: olha, Ayrton, eu tenho uma oportunidade de crescimento para você, fazendo com que você possa realmente exercer a gerência, o que você faz muito bem, mas não é aqui em São José, é em Valinhos, né? Abriu uma oportunidade, a nossa diretoria de supply chain que mexe com fornecedores tem interesse em que você trabalhe na área de melhoria contínua em fornecedores, dando sequência ao que você faz aqui dentro da fábrica, agora nos principais fornecedores da fábrica de Valinhos, e nós gostaríamos que você analisasse essa proposta. Inclusive, essa proposta tem um ganho de salário próximo a 20%, até um pouquinho mais em relação ao que você ganha aqui. Então, nós gostaríamos realmente que você avaliasse essa situação. E aí, de posse disso, eu comecei a analisar os riscos, né? Diante de toda oferta tem os lados bons e os lados ruins. Eu via que aquilo que eu iria ganhar um pouquinho a mais, só em termos de despesas com alocação, com aluguel, com comida, basicamente os 20% naquele mês iria correr. Então, fora a novidade de eu ter que morar numa cidade nova, onde eu não conhecia ninguém,
eu teria que ir inicialmente sozinho, deixar os meus filhos e a minha esposa em São José dos Campos, e aonde a minha filha tinha apenas 2 anos de idade, ia completar apenas 3. Então eu comecei a analisar esse processo, e quando eu coloquei isso para o gerente, oferecendo, né, mostrando os riscos, ele falou assim, não, fica tranquilo, que nós vamos minimizar essa preocupação. Se a sua preocupação são as despesas, a nossa empresa ela vai pagar 1 ano de estadia para você com tudo pago, referente ao que você vai gastar com moradia e algumas refeições durante 12 meses. Então você não precisa se preocupar. Então elas de alguma forma minimizaram os riscos para que eu pudesse pensar. E um outro risco que eu vi de não aceitar foi a percepção que talvez a minha esposa não achasse interessante essa possibilidade. Mas quando eu conversei com ela, a gente colocou os prós e os contras, e eu coloquei mais algumas situações, e ela realmente me deu uma força para que eu pudesse estar enfrentando esse novo desafio com uma possibilidade de crescimento, de visibilidade que eu também tinha em mente naquele momento da minha carreira. E um outro ponto que ele me falou foi o seguinte, né, o gerente de recursos humanos aqui de São José, ele falou o seguinte: Ayrton, nós realmente incentivamos você a aceitar essa promoção, porque, como você sabe, nós estamos acabando de perder um negócio muito rentável de produção de um determinado cliente que está no Brasil e agora vai retornar para os Estados Unidos, e nós muito provavelmente vamos ter que diminuir o quadro. E você, como um dos supervisores mais antigos da empresa, você tem um salário mais alto e vai ficar um pouco mais trabalhoso manter todo esse quadro. Então, como a gente vai ter que reduzir drasticamente a nossa estrutura, por que não pensar numa possibilidade de você não só ter uma promoção a uma outra função, ganhar mais, mas ter muito mais visibilidade numa fábrica em Valinhos contra uma fábrica em São José, extremamente pequena. Então ele mostrou os riscos associados ao ficar em São José versus o risco de eu ir para Valinhos. E colocou para mim o seguinte, eu sei que você tem aqui a sua família, a sua casa, pessoas que você já costuma conviver, que você está acostumado conosco, mas tenha certeza que você tem talento para que você possa fazer esses resultados que você faz aqui em São José junto com esses clientes. Então, realmente veja isso como uma possibilidade para que você realmente cresça e possa brilhar com muito mais oportunidade do que você terá chance aqui em São José dos Campos. Então, tudo isso colocado para analisar fez com que realmente eu me apaixonasse pela mudança, juntamente apoiado pela minha esposa, e fizesse com que eu aceitasse e morasse em Valinhos por quase 4 anos, na qual eu tive uma carreira, graças a Deus, com muito sucesso, fazendo com que depois, mais tarde, me abrisse uma série de portas em outras grandes empresas, na qual eu pudesse ter a possibilidade de escolher e depois retornasse novamente para São José e estar novamente perto da minha família, porque nesse período eu fiquei sozinho, longe dos meus filhos, mas foi uma oportunidade que me deu uma outra visibilidade, uma outra possibilidade de crescimento que eu jamais havia imaginado que pudesse chegar. Tudo isso gerado por um processo de mudança que realmente mudou a minha percepção de carreira e o meu posicionamento no mercado. Então aí é um exemplo pessoal mostrando para vocês. Pessoal, como vencer as camadas de resistência? Então, dito tudo isso, e falando agora de uma forma um pouco mais estruturada para que você entenda o processo, como vencer as camadas de resistência? Pessoal, a TOC, a teoria das restrições, na qual eu sou extremamente fã, ela trata a teoria das restrições como você tivesse uma cebola na qual você tivesse que vencer e ultrapassar, romper algumas camadas dessa cebola. Então, como a gente sabe, a cebola tem as suas camadas, né?
Então, a partir do momento que você começa a romper essas camadas lentamente, uma a uma, você faz com que você migre para um processo de buy-in. O que é um processo de buy-in? É um processo de aceitação, de compra daquela mudança. Mas as pessoas só vão comprar uma mudança se você tiver a habilidade de romper essas camadas lentamente. Então ela fala o seguinte: é necessário conquistar as pessoas lentamente e com muito cuidado, seguindo as camadas de buy-in, que é a camada de aceitação, para ganhar consenso em uma mudança. Então, cada camada dessa, simbolizada por uma cebola, é uma camada que você precisa vencer através do consenso com as pessoas. A partir do momento que você tem um consenso em relação à camada 1, você ultrapassa essa camada. Aí você vai para a camada 2 e assim por diante. Então é um processo lento na qual você busca consenso para que você tenha realmente o buy-in, que é a aceitação da mudança pela equipe. Vamos falar um pouco mais. Pessoal, aqui estão as camadas básicas de resistência, né? Basicamente, existem 3 camadas básicas de resistência até o buy-in, que é a aceitação, né? A camada que você precisa ter que romper aqui de desacordo sobre o problema, uma outra camada que muitas vezes acontece de desacordo sobre a solução desse problema e a camada que você tem que romper de desacordo sobre a implementação. Então são 3 camadas que é necessário romper até a aceitação da mudança. Então, veja bem, como que nós rompemos essas camadas, desde a primeira, que é a mais externa, até a última? Através de uma coisa chamada de sentimento de apropriação. O que é sentimento de apropriação? É compartilhar com os outros a propriedade de nossa mudança. Então, o que acontece? Para cada camada, depois que apresentamos nossas ideias em cada camada, precisamos estimular a outra parte a fazer perguntas para identificarmos o que de fato as perturba. Então, para cada camada, por exemplo, olha, vamos nos consensar em relação ao problema. Nós acreditamos que o problema dessa determinada área seja tal problema. Nós estamos de acordo com esse problema? Então essa é a primeira causa, né? A primeira camada de resistência, é o consenso sobre o problema ou sobre o maior problema que esteja prejudicando uma área. Muitas vezes umas pessoas acham que é um problema, outras acham que é outro. A segunda camada é que a partir do momento que eu sei qual é o problema, qual é a direção da solução? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? E tem que ter consenso. Às vezes eu acredito que a solução é uma frente à causa, o outro acredita que a solução é outra, porque acredita que a causa é um outro, então é um outro consenso em relação aí à direção da solução. Uma vez que a gente entendeu que a direção seja aquela, um outro trabalho de consenso em relação ao que a gente vai fazer para resolver, que é a implementação. Então, são camadas a camadas que a gente precisa estar realmente conversando e consensando com as pessoas. Falar sobre o que está perturbando e esclarecer os detalhes que faltaram é o que ajuda a se familiarizar com a mudança. Então, frente a cada mudança dessa, eu vou consensando com as pessoas, eu vou perguntando para as pessoas se elas estão de acordo, se elas não estão, qual é a opinião delas, e aí eu posso ouvir o que está preocupando, então tentar se colocar no lugar dela para juntos entrarmos num consenso e retirar aquela preocupação. Então, isso são as 3 camadas de resistência que são rompidas através do consenso das equipes até o processo de buy-in. Pessoal, no próximo episódio nós vamos falar mais especificamente nas camadas detalhadas de resistência. Dentro de cada uma dessas 3 camadas existem 3 camadas, 3 questões detalhadas de resistência que nós vamos abordar cada uma delas para que esse vídeo não fique tão longo, tá? Mas basicamente existem questões dentro do consenso sobre o problema,
mais 3 questões que nós podemos trabalhar para que exista consenso sobre a solução do problema e mais 3 questões para que haja consenso sobre a implementação da solução. Então não perca no próximo episódio que a gente vai entrar detalhadamente nas questões detalhadas em relação ao rompimento das camadas de resistência, no próximo episódio. Então, pessoal, vamos fazer um resumo de hoje, da aula de hoje em relação às camadas de resistência. O que nós vimos hoje, então? Que para que eu possa convencer as pessoas a um processo de mudança assertivo, eu preciso realmente destacar os benefícios que aquela mudança traz, não somente para as pessoas, não somente para a empresa, na qual muitas vezes a gente sempre destaca, mas não posso esquecer e relatar, de investigar quais são os benefícios que aquela mudança traz para as pessoas envolvidas, porque as pessoas precisam realmente entender que não só a empresa está ganhando com aquela mudança, mas algum benefício para elas vai ser trazido, vai facilitar o trabalho delas, vai fazer o trabalho de forma mais assertiva, sem tantos erros, com menos esforço físico, vai ter toda uma experiência que ela vai poder levar de vida para o currículo dela, ou seja, quais são os benefícios que não só a empresa ganha, mas ela como profissional ganha também. O segundo ponto, pessoal, é identificar quais são os riscos juntamente com a equipe e por um trabalho de parceria na qual, quando as pessoas trabalham reunidas e conseguem enxergar os riscos e conseguem enxergar o que poderia ser feito para minimizar os riscos, de que forma que a gente poderia mitigar, de que forma que a gente poderia abrandar os riscos. Os riscos eles sempre vão existir em todo o processo de mudança. Mas se eu puder antecipadamente enxergar os possíveis riscos e trabalhar com a equipe para que ele possa ser mitigado, ou seja, minimizado, eles se tornam cada vez maiores. Um terceiro ponto é que não necessariamente eu vou precisar abandonar tudo aquilo que eu aprendi num processo anterior. Aquilo serve de base, serve de experiência e maturidade para o outro processo. Muitas vezes eu tenho que deixar, sim, alguma parcela daquela atividade que não agrega valor, que com a ajuda de pessoas podem tornar claro o que não agrega valor para que a gente possa substituir com coisas que agregam. Mas não necessariamente eu preciso abrir mão de tudo que eu costumava ter como experiência, deixando um pouco mais de tranquilidade e me fazendo uma pessoa importante para a empresa e para a mudança. E principalmente nós vimos que é necessário destacar e ressaltar com integridade quais são os riscos, quais são as ameaças que realmente existem se eu não mudar, se eu continuar no meu processo quo, o que acontece não somente com a empresa, mas comigo como trabalhador e com os meus colegas. Muitas vezes isso tem que ser potencializado com integridade para que as pessoas possam ter em mente quais os riscos que elas estão correndo se algo realmente não mudar. E aí nós associamos isso às 3 camadas, A partir do momento que realmente eu sei quais são os meus riscos, eu tenho um consenso sobre o problema que realmente eu estou correndo e que eu preciso realmente atuar. A partir do momento que eu tenho consenso sobre as soluções, eu sei que eu posso minimizar os meus riscos, eu sei que eu posso manter algo que eu já conheço, que eu conheço e que não agrega valor, possa ser substituído a partir do momento que a gente trabalha em equipe, e aí a gente tem mais chance de ter a aceitação de um processo de mudança, fazer com que realmente eu me apaixone por a mudança. Então aqui estão os 4 fatores que você deve trabalhar mais intensamente para que o processo de mudança aconteça. E os detalhes de cada uma dessas 3 camadas a gente vai ver no nosso próximo episódio. E lembrando uma frase de Freud muito interessante: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, o que Freud quis dizer? Quando a dor de não mudar, de permanecer no status quo, ela for maior do que aquela dor ou aquele medo de mudança, realmente a pessoa muda. Então, se a gente pudesse trazer para nesse exemplo, o que é
o que é mais doloroso, né? A dentada desse crocodilo afiada ou possivelmente eu ter um pé torcido ou quebrado, né? Então, se a dor de uma dentada desse jacaré é maior do que a dor de eu torcer ou até mesmo quebrar o meu pé, eu vou realmente em direção à mudança. Então, todas essas coisas têm que ser muito bem balizadas, sendo feitas com muita integridade, com muitos dados para que o processo de convencimento da nossa equipe seja bem feito. Eu realmente aconselho a que tenha-se esse processo estruturado e planejado, porque muitas vezes quando ele é feito de goela abaixo, já mostrei no início do vídeo, são como castelos de areia. Eles vêm e voltam e é só dinheiro e retrabalho que acontece na empresa. Então está aqui um resumo de como acontece aí para que a gente possa remover as barreiras de uma mudança com mais eficácia. Mais uma vez estamos chegando ao fim desse vídeo. Eu queria que vocês deixassem aí os seus comentários em relação a esse vídeo. Agrega valor para você, se ele pode te ajudar realmente nos seus processos de mudança onde você atua, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar esse like, é muito importante para que o canal cresça e alcance as outras pessoas. Envie sempre suas sugestões, faça seus comentários se você gostaria de ver alguma coisa similar ou não, se você gostou, se você não gostou, compartilhe com seus colegas, compartilhe com no mínimo 5 colegas que você gostaria de ajudar para que eles cresçam. A partir do momento que a gente ajuda, essa ajuda volta para a gente em dobro. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva-se para que você possa ser avisado, porque nós temos vídeos praticamente quase todos os dias. E muito obrigado por mais um episódio. Esse é o canal SC Supervisores, é um canal que ajuda você a chegar mais longe, que ajuda você a ser promovido muito mais rapidamente, porque aqui eu te ensino os principais atalhos de carreira de alguém que já esteve no chão de fábrica e fez uma carreira de muito sucesso. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.